Fernando Siqueira, um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Fernando, para a gente começar, temos em perspectiva não apenas um relatório, mas a passagem de 2023 para 2024, o relatório que me refiro ao relatório da Guide. Queria começar essa conversa contigo perguntando o seguinte: as expectativas de 2022 para 2023 se provaram em linha ou elas estavam mais pessimistas do que os analistas projetavam? Boa pergunta. Em primeiro lugar, assim, falando com relação ao consenso do mercado, eu acho que o mercado está muito pessimista com o Brasil no final do ano passado, muito provavelmente por conta das eleições. E, em parte, tirando essa questão, não vou entrar no mérito de se melhora o governo de esquerda ou de direita, se é o Lula ou o Bolsonaro. Mas eu acho que o próprio governo alimentou essas expectativas negativas, né? O discurso de campanha foi um pouco mais moderado. A gente sabe que tem diferenças entre os discursos de candidatos de direita e de esquerda, e os discursos, principalmente do Lula, ele foi um pouco mais moderado na campanha, e assim que ele ganhou a eleição, o discurso dele foi um pouco mais inflamado, que é uma coisa muito estranha, normalmente você faz ao contrário, né? Então eu lembro muito bem que no dia 1º de janeiro eu estava escutando o discurso de posse do Lula, e ele falou algumas coisas que assustaram bastante os investidores, por exemplo, falando que a lei de teto de gasto ou qualquer tipo de responsabilidade fiscal era uma bobeira, né? Então aquilo acabou gerando uma expectativa muito ruim nos investidores, com medo de que fosse um governo muito parecido com o governo Dilma, por exemplo, que a gente sabe que foi um grande desastre. Então eu acho que o próprio governo alimentou essas expectativas negativas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, assim, os investidores estavam muito pessimistas ou não? Sim, estavam mais otimistas do que o que de fato aconteceu em 2023, mas em parte por conta de uma expectativa que foi alimentada pelo próprio presidente assim que ele ganhou as eleições. Com relação à Guide, a gente na época estava no campo otimista do mercado, vamos dizer assim. As nossas projeções foram de forma geral mais alinhadas com o que de fato aconteceu. A gente esperava uma valorização do Ibovespa, ela veio um pouco menos do que a gente esperava. A gente achava que o Ibovespa poderia terminar o ano entre 140, 150 mil, foi 135. Na parte de juros foi exatamente o que a gente esperava, a nossa projeção era 11,75, acabou de fato a Selic terminando o ano em 11,75. A inflação caiu, enfim, de uma forma geral, os números ficaram em linha com o que a gente imaginava em 2023. Antes da gente chegar esse resultado final de 2023, no primeiro semestre do ano passado, houve um ruído, para dizer o mínimo, entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, principalmente no que se refere à questão dos juros. Como é que os investidores e os analistas de mercado contemplaram, assistiram essa disputa, digamos assim? Esse foi mais, como eu falei, o próprio governo alimentou esse pessimismo dos investidores. Esse foi mais um capítulo, né? Eu mencionei anteriormente que era da questão fiscal, o segundo foi esse com relação à política monetária. A impressão dos investidores é que o governo, particularmente o presidente Lula, estava colocando o presidente do Banco Central como bode expiatório, né? Todos os problemas do país passam por Banco Central, pelo presidente do Banco Central, pelos juros altos, o que não era verdade. Mas, enfim, dava um pouco essa impressão, em parte para ter alguém para culpar pelos problemas, meio que para tentar se defender de qualquer coisa que pudesse vir a acontecer de ruim no primeiro mandato. Em parte, talvez, essa também foi uma interpretação tentando forçar uma saída antecipada do presidente do Banco Central para colocar no lugar dele alguém que fosse indicado pelo próprio Lula. Tá, então foi um pouco foi assim que o mercado viu. O que acabou acontecendo no fim é que tinham 2 diretores do Banco Central já saindo. Esses 2 diretores foram substituídos por nomes indicados pelo Lula e obviamente pelo Haddad, enfim, pelo núcleo do PT, que acabou apaziguando um pouco as coisas. Essas 2 pessoas, depois que elas entraram no Banco Central, ao contrário do que algumas pessoas pudessem imaginar, que pudesse tentar mudar completamente o Banco Central, eles optaram por continuar seguindo exatamente o que vinha sendo feito.
o que acabou ajudando a acalmar um pouco os ânimos. Do lado também que ajudou, acho que é importante citar, a inflação que vinha caindo continuou caindo, ajudou o Banco Central a reduzir os juros, e aí é todo um pouco da crítica, que era que os juros estavam muito altos e que precisavam cair, ela deixou de existir à medida que o Banco Central começou a reduzir os juros. Então, no primeiro semestre tinha muito essa discussão de fato, no segundo, de certa forma, ela acabou por esses dois fatores, pelo Banco Central começar a reduzir os juros e por ter lá dentro algumas pessoas indicadas pelo próprio PT. A redução dos juros se deu porque chegaram esses dois indicados do PT, do governo federal, ou porque era algo que já se esperava, dada a conjuntura internacional e mesmo interna? Não, já era esperada, principalmente pela conjuntura interna. A externa também, mas a gente, nessa questão da inflação, parece que a gente até, vamos dizer assim, a gente está alguns degraus acima, né, pelo nosso histórico. Então, a inflação aqui no Brasil começou a subir antes e também começou a cair antes. Então, o que a gente está vendo, isso inclusive é um tema importante do nosso relatório anual que eu acabei de falar. A gente viu no Brasil a inflação caindo, começando a cair antes do resto do mundo, em parte pela apreciação do real, em parte porque aqui também os problemas começaram mais cedo e o Banco Central reagiu mais cedo. Então, foram criadas condições, sim, para a redução dos juros e não tem nada a ver. A questão da mudança dos diretores do Banco Central é uma feliz coincidência, vamos dizer assim. Eles entraram num momento mais favorável, mas não se deu por conta da mudança das pessoas, se deu porque as condições macro permitiram a redução dos juros, né? E pegando o gancho, que é o que a gente fala na relatório anual, é que ao redor do mundo as condições estão sendo criadas também para uma redução de juros em 2024. Então, no primeiro semestre desse ano 2023, essa questão dos juros foi um tema muito relevante aqui no Brasil. E já no final de 2023, segundo semestre de 2023, o tema principal foi a taxa de juros nos Estados Unidos e um pouco em outros países, que é o que eu acredito que vai ser o tema principal ainda em 2024, né, mas dando um passo além. No final de 2023, a gente estava discutindo se ainda teria mais algum aumento de juros nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vai entrar em 2024 discutindo claramente quando começa o corte de juros nos Estados Unidos, na Europa e outros países envolvidos, que provavelmente vai acontecer ainda mais ali perto do meio do ano. Essa estimativa de corte de juros no Brasil, como é que vocês projetam, levando em consideração não apenas o cenário interno, mas também o fato de que há uma transição em curso no Banco Central, na presidência do Banco Central, né? Não, assim, por enquanto a gente acredita que a transição não vai ser relevante. Até porque, muito provavelmente, o próximo presidente do Banco Central ele precisa ser indicado pelo presidente do país, pelo Lula, mas muito provavelmente vai ser o Galípolo, que é a pessoa que ele indicou para formar a diretoria do Banco Central. Então ele já está há algum tempo, acho que agora já mais de um ano como diretor do Banco Central. Daqui a algum tempo, quando o Campos Neto tiver que sair, que acabar o mandato dele, né? Lembrando que hoje os presidentes, os diretores e presidentes do Banco Central têm mandato fixo, então quando acabar o mandato do Campos Neto, muito provavelmente a pessoa indicada para ser o presidente do Banco Central vai ser o Galípolo, que foi essa pessoa que anteriormente, no ano passado, já tinha sido indicada para compor a diretoria do Banco Central. E aí, só para concluir, vendo já o discurso dele, vendo que as coisas não estão mudando no Banco Central, ou seja, o Banco Central segue sendo um Banco Central técnico, ainda que tenha indicação de alguma forma política para a diretoria, para a presidência, ele tem sido bastante técnico, e vendo, obviamente, a comunicação explicitamente do Galípolo, é muito provável que essa transição seja bem suave, ou seja sem incidentes, vamos dizer assim. Falando em incidentes, Fernando, nas últimas semanas, a gente está gravando esse podcast na primeira semana de janeiro, mas no final de dezembro, agora início de janeiro, parece que há um ruído nas bases do Partido dos Trabalhadores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um lado, e o núcleo duro, chamado núcleo duro do PT, de outro, ainda com as questões relacionadas à meta fiscal, que a gente já mencionou aqui. Como é que os investidores observam essa disputa como algo natural ou como um ponto de atenção? É um ponto de atenção, ao mesmo tempo natural, mas é um ponto de atenção. Por que eu falo que é natural? Porque não é nova. Essa discussão ela já está acontecendo há bastante tempo. Como eu falei, o Lula já deu várias vezes sinalizações de que parece que ele está mais alinhado com o PT e não com o Haddad.
Mas que você vê o que aconteceu ao longo de 2023, o Haddad acabou prevalecendo. A impressão que a gente tem aqui, essa minha leitura já faz algum tempo, na verdade tem 2 pontos, não é só um ponto, são 2 pontos importantes nessa discussão. O primeiro, por mais que algumas pessoas do PT tenham uma visão mais radical, mais de gasto é vida, vamos dizer assim, e o Haddad tenta conter um pouco esse ímpeto, fala não adianta gastar de qualquer jeito ou gastar demais. Aquela questão, gasta como se ele gastasse amanhã, não vai dar certo porque alguém tem que te emprestar esse dinheiro se você quer gastar assim, porque o governo tem déficit, né? Ele já tem déficit, deve continuar tendo déficit, ou seja, para você ter esse déficit, quer dizer que alguém emprestou o que falta, ou seja, se você arrecada 100 e gasta 110, todo ano está faltando 10. Como você acha esses 10 para pagar a conta? Alguém te emprestou. E quem que te empresta? São os investidores de uma forma geral. Para você conseguir convencer os investidores a te emprestar esses 10 e refinanciar aqueles outros muito mais que você tem de dívida, você tem que dar alguma sinalização de que você não vai ficar gastando como se não houvesse amanhã, que em algum momento você vai ter mais receita do que despesa e consegue pagar essa dívida, ou pelo menos a dívida para de aumentar em algum momento. Então você tem sempre esse embate entre esses dois lados. E o que a gente tem visto é que o Haddad tem conseguido impor alguma racionalidade e esse lado mais radical do PT tem perdido muitas dessas batalhas ao longo de 2023. Então, assim, é sempre um ponto de atenção. Por exemplo, é um ponto de atenção, mas é natural. É natural porque sempre aconteceu, não é de agora. Inclusive, esse foi um dos argumentos, eu acho que da presidente do PT, de que o PT sempre criticou o Ministério da Fazenda, do governo Lula ou de qualquer outro governo. Então, nesse aspecto é natural, mas é um ponto de atenção, porque se você vai de fato por esse caminho, isso pode gerar essa impressão de que você está caminhando para um desastre, caminhando para uma dívida que vai ser impagável, e aí nessas situações você tem aquela corrida, quase que uma corrida bancária, o último a sair vai ficar na pior situação. Então você tenta se recolher antes, vende o seu título do governo quanto antes, que obviamente gera uma perda de valor desses títulos, quer dizer que os juros começam a subir, o real deprecia e tudo mais. Né? Então tem o risco de você tentar partir por esse caminho gerar, sim, uma crise. Por isso que é um ponto de atenção. Eu acho que não é o cenário mais provável, em parte, como eu falei, por 2 fatores. Em parte porque, historicamente, inclusive histórico, eu digo em 2023, o Haddad conseguiu prevalecer nessas discussões. E segundo, porque tudo isso também passa pelo Congresso. E o que a gente tem visto é que, assim, se o presidente é um só, e ele pode ser mais de direita ou mais de esquerda, o Congresso tem mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, e eles são muito mais centralizados. Tem alguns mais radicais, tanto de esquerda quanto de direita, mas a maioria, para você conseguir maioria e conseguir avançar com qualquer coisa, você não pode ser muito radical. Essas propostas mais radicais acabam não conseguindo gerar maioria no Congresso e acabam não passando. Então, eu acho que o Congresso, essa também era uma tese que a gente tinha no final de 2022 para 2023, que o Congresso pudesse barrar muita coisa mais radical que viesse do governo, e que de fato aconteceu, e eu acho que deve continuar acontecendo. O relatório também menciona outro ponto que mostra que o ministro Fernando Haddad teve êxito no ano de 2023, que foi a questão da reforma tributária. Como é que vocês observam essa manutenção, essa condução dessa proposta que teve uma participação bastante decisiva do governo federal, mas que também foi debatida com bastante vigor no Congresso? Então, de certa forma, uma vitória. Assim, a questão tributária ela envolve não só o Congresso, mas acaba envolvendo muitas vezes os estados, municípios, lobbies de diferentes setores. Então, qualquer avanço na questão tributária, ele é sempre muito lento. Então, eu acho que foi uma vitória do Haddad ter conseguido impor algumas coisas, por exemplo, reduzir algumas renúncias fiscais, começar a tributar alguns produtos que antes tinham isenção. Então, nesse aspecto, eu acho que foi uma vitória. Mas, ainda assim, como eu falei, naquela linha de que o Congresso acaba reduzindo um pouco o poder de atuação do governo, acaba sempre aparando muita coisa que vem do governo. Teve muita coisa também que o Haddad tentou colocar e que não acabou não passando. Por exemplo, um caso típico aqui que envolve os investidores aqui da Guide é o caso de você ter isenção, por exemplo, fundos de investimentos agropecuários, que é o chamado FIAGRO. Ele tinha isenção tributária,
E aí é uma medida que foi proposta, que essa isenção precisa ser só se tivesse um número X de investidores. Precisa ter, na verdade, hoje a isenção é para qualquer fundo agro. Mas é o que o governo quis, falou, tem que ser um fundo de fato pulverizado, pode ser um fundo que está na mão só de uma pessoa. E aí ele tentou colocar pelo menos 1.000 investidores, e esse número foi reduzido, por pressão do Congresso, foi reduzido, se eu não me engano, para 200 ou 500. Então, sempre tem algumas aparas ali, você tenta propor algo muito rígido, acaba que o Congresso, para conseguir aprovar, para conseguir maioria, acaba reduzindo um pouco o poder das medidas. Pensando agora em 2024, Fernando, e tendo sempre o relatório como referência, quais são os pontos de atenção, como a gente vem mencionando aqui, que você destacaria? Então, o ponto de atenção principal é esse de que os juros estão muito altos, o mais provável é que ele caia, mas tem um efeito negativo disso que a gente ainda não sabe. Normalmente, quando você aumenta os juros, hoje você está aumentando os juros em 2022, o impacto vai ser principalmente em 2023, talvez 2024. E o que acabou acontecendo no Brasil e no mundo é que os juros subiram muito nos últimos 2 anos, e a gente chega numa situação que a gente ainda não sabe qual que é o impacto total desse aumento de juros. Para a gente aqui no Brasil parece que os juros nos Estados Unidos em torno de 5,5% é pouco, mas para os Estados Unidos esse é o nível mais alto de juros desde mais ou menos 2006 ou 2007, eu lembro a data exata, mas antes da crise de 2008. E na Europa é a mesma coisa, enfim, tanto na zona do euro quanto na Inglaterra. Então, em vários países, particularmente nesses países grandes, países desenvolvidos, as taxas de juros chegaram em níveis que não chegavam há 20 anos. E qual que é o impacto disso na economia? A gente está começando a ver agora, a economia está desacelerando, mas a gente não sabe o total impacto disso ainda. Então, o risco que eu aponto para 2024 é que esse aumento de juros foi exagerado e que vai gerar uma recessão em 2024. Esse é o principal risco que eu vejo, pelo menos assim, dos riscos que dá para avaliar, o principal é esse. Até só falando um pouco, não fazendo a minha curva, mas já adiantando que assim, investimentos é importante você estar acompanhando o tempo inteiro. A gente sempre fala em economia, tem uma distinção entre o que é risco e incerteza. Risco é quando você consegue avaliar as possibilidades e falar qual a chance de cada uma acontecer. Tem o que a gente chama em economia de incerteza, é algo que você não faz a menor ideia do que pode acontecer. E no fundo, nos investimentos, a gente está sujeito a isso. Então, estou falando de algumas coisas que podem acabar sendo negativas em 2024, mas vai lembrar que várias outras podem acontecer e que estão completamente fora do radar. Então, as mais conhecidas, eventos conhecidos que eu posso citar aqui, podem ter um impacto grande nos investimentos, são esses. O impacto desse aumento de juros, que até agora não foi assim tão grande, não tão negativo a ponto de gerar uma recessão global, mas a gente ainda não sabe o impacto total. E o segundo evento relevante que é importante acompanhar, a gente tem eleição de novo nos Estados Unidos. Isso já está começando a gerar ruídos, alguns estados querendo caçar a possibilidade do Trump se reeleger, então esse é um assunto que vai continuar gerando manchetes até outubro, novembro desse ano. Mas fora esses, tem outros possíveis eventos que a gente não está completamente fora do radar nesse momento, mas que podem acontecer. Eu ia perguntar, minha próxima pergunta seria exatamente essa sobre as eleições dos Estados Unidos. Em que medida essa incerteza sobre qual será o candidato que vencerá impacta efetivamente o cotidiano dos investidores ao longo de 2024? Fernando? Olha, assim, essa questão das eleições é uma coisa engraçada. Eu trabalhei num banco americano muitos anos. E o pessoal lá, obviamente, eu sou brasileiro, a gente aqui sempre que tinha eleição, a gente falava muito das eleições e aquilo movia os mercados. E o meu par nos Estados Unidos falava que ele não olhava muito a eleição porque a eleição não afeta o mercado americano. Isso mudou um pouco, principalmente em 2016, porque o Trump se elegeu, ele tinha propostas muito radicais, era uma pessoa meio desconhecida que está quebrando muitos paradigmas. Eu acho que dessa vez o impacto das eleições tende a ser um pouco menor, dado que ou você tem um candidato que provavelmente vai ser alguém já conhecido do partido democrata, ou Trump no lado republicano, mas o Trump também já é conhecido, então talvez, porque ele foi presidente já uma vez, então ele não vai ter tanta surpresa quanto foi em 2016, quando foi a primeira eleição dele. O que eu acho que é o risco aqui, o maior problema,
esse processo ficar muito conturbado com essas liminares ou cassação de mandato e gerar um risco, vamos dizer, 2 riscos, né? Primeiro, aumentar a incerteza. Quem vai ser o candidato? E se o fato de você, por exemplo, você não deixa o Trump ser eleito, aparece um outro mais radical ainda do que ele ou não, né, em primeiro lugar. E segundo, essa incerteza com relação ao processo em si, se isso vai ser mais ou menos contestado, você fica muito tempo sem saber quem de fato é o presidente. Então, tudo isso tende a ser a fonte do ruído nesse ano. Eu diria que o problema talvez está mais até você, de fato, ver as eleições do que o pós-eleições, que a impressão que eu tenho é que ganhe Trump ou ganhe algum candidato do partido democrata, se você de fato sabe quem é, conhecendo como as coisas funcionam nos Estados Unidos, que dificilmente tem mudanças drásticas para comprar. Os Estados Unidos não é a Argentina, onde dependendo do candidato muda tudo do dia para a noite. Você sabendo quem são os candidatos e quem vai ganhar, eu acho que o impacto é pequeno. O problema que a gente está tendo é que talvez esse processo seja conturbado, parecido com o que a gente está acostumado a ver na América Latina. Voltando para o Brasil, Fernando, em 2023 o agro foi decisivo para a performance, digamos assim, do PIB brasileiro. Quais são as expectativas levando em consideração o ano de 2024? Então, essa é uma boa pergunta. Além da surpresa positiva que a gente teve com os investimentos, para a gente da Guide não foi tanta surpresa, como eu acabei de dizer, mas para muita gente essa performance boa dos investimentos em 2023 foi uma surpresa. Mas a gente teve outra surpresa positiva, como você falou, que foi o crescimento do PIB. Né? O PIB provavelmente vai crescer perto de 2% esse ano, não foi divulgado ainda o dado do quarto tri, mas é mais ou menos isso. E a gente começou o ano com uma expectativa, acho que perto de 0,5 ponto percentual de crescimento. Então, o PIB cresceu 4 vezes mais do que se imaginava. E aí, até algumas pessoas já fizeram essa pergunta. Em 2024, será que a gente vai ter de novo uma surpresa? Eu diria que não. Por isso que você mesmo acabou de falar. Né? Um dos fatores por trás dessa alta bem grande do PIB em 2023 foi o setor agrícola, que cresceu bastante, a gente teve safra recorde. E o que a gente está vendo já para 2024 é que as safras não vão ser mais recordes, pelo contrário, é muito provável que a gente tenha uma safra menor na maior parte das culturas. Tá? Então não vai ter esse ponto positivo do setor agro. E o resto da economia, o varejo, a indústria, os serviços, eles dá para ver que já estão desacelerando, né? Em parte por conta de, como eu falei, desses juros mais altos. Então, eu acho que tem bem pouco espaço para o PIB crescer tanto em 2024 como cresceu em 2023. Como eu falei, por conta de não ter essa surpresa tão grande com o setor agrícola, em primeiro lugar, e porque pelos outros componentes do PIB, que é a indústria e o setor de serviços, claramente já estão dando sinais de desaceleração. Até porque esses dados da indústria, do setor de serviços, é divulgado mensalmente pelo IBGE. Então, você consegue ver que a tendência é de desaceleração. O que tem de positivo nessa questão do PIB em 2024? É que, muito provavelmente, a gente vai começar o ano na descendente, desacelerando, mas por conta dessa redução dos juros, que eu acho que tem espaço para continuar por um bom tempo, é bem provável que o final do ano seja melhor, ou seja, a gente vai entrar 2024 com o PIB desacelerando, mas vai terminar muito provavelmente com o PIB acelerando, olhando o final de 2024 e 2025 com potencial de crescimento já bem melhor. Fernando Siqueira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Prazer foi meu. Obrigado. Bom, pessoal, e quem tiver interesse de acessar o relatório completo, é só conferir aqui na descrição desse vídeo.